pessoal, tudo bem? Então, vamos fazer a correção agora das páginas 21 a 24 do CA de exercícios. Peguem aí comigo, por favor. Sendo que na página 21, nós vamos corrigir a partir do número 4, que até o 3 nós fizemos em aula ao vivo em outro momento. Nas orações abaixo, os advérbios destacados são classificados em. O gabarito aqui fica a letra A. Advérbio de tempo, modo e negação. Considere as orações da questão anterior e indique as palavras às quais o advérbio se refere. Muito bem. Na oração 1, o advérbio já se refere ao verbo conquistou. Na 2, o advérbio rapidamente está ligado ao verbo atingiu. E na 3, o não se relaciona ao verbo havia. Tá? Leia com atenção as orações abaixo e circule as locuções adverbiais. Na letra A, nós temos de repente, na letra B, com tristeza e na letra C, com entusiasmo. Virando na 22, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, significa na ordem, a classificação correta das locuções adverbiais destacadas. Então, nós teremos aqui a opção correta terceira, que é de lugar, modo e tempo. E aponte nas orações abaixo que termo o advérbio está modificando. Um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Na primeira frase, brilhantemente está relacionado ao apresentou, que é um verbo. Na segunda, o muito está relacionado a apressados e é um adjetivo. Na terceira, é o bem, né, que está relacionado ao advérbio perto. Escreva os advérbios equivalentes a cada locução adverbial. Na primeira, por certo, certamente, com calma, calmamente, em geral, geralmente, com cuidado, cuidadosamente, às pressas, apressadamente, de imediato, imediatamente, às claras, claramente. Na 23, de acordo com a sinopse da obra Menina que Roubava Livros, onde e em que época ocorre a história? Onde nós podemos dizer que é num subúrbio pobre de uma cidade alemã na época da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1943. O texto lido é uma sinopse. Qual das afirmações a seguir comprova isso? Gabarito A. São sucintas, significa que são curtas, claras e objetivas. Lembrando que esse ponto de objetiva significa que está escrito em terceira pessoa e a pessoa que escreveu não se incluiu, como, né, já disse, usou terceira, não usou primeira pessoa, que é recorrente na resenha crítica. Na 12, nós vamos pular porque é uma questão pessoal. Na 13, nos trechos a seguir, indique se a palavra ou expressão destacada expressa circunstâncias de tempo, lugar ou negação. O primeiro tópico fica lugar, o segundo tempo e o terceiro negação. Sobre o termo que exprime circunstância nas orações, é correto afirmar. A letra B é adjunto adverbial, constituído por advérbios e locuções adverbiais. A ordem na 15, mostrando as circunstâncias de lugar, tempo e modo, ficará assim: 1, 3 e 2. Na página 24, já no penúltimo exercício, complete as orações com um advérbio ou locução adverbial conforme a circunstância indicada. Aqui são sugestões, por acaso você tenha colocado diferente, esteja com dúvida, depois é só falar. Eles resolveram dar aulas de teatro de maneira não convencional. Preciso ler muito para conseguir finalizar o livro até o fim do mês. Ela apresentou os resultados da pesquisa durante 2 horas. As crianças foram encontradas no parque. Ela não pôde viajar com toda a turma. Indique se as palavras destacadas são consideradas adjetivos ou advérbios. Explique o seu raciocínio. Na primeira, nós temos advérbio. Na segunda, adjetivo. Na terceira, adjetivo. Na quarta, advérbio. Na quinta, adjetivo. E na última, advérbio. E o raciocínio é sempre o seguinte. Eu vou pegar aqui, por exemplo, as 2 primeiras frases. Observe a palavra sério. Na primeira, a gente colocou como advérbio. Por quê? Está relacionado ao verbo falam. Então, aqui,
é o modo como a pessoa está falando, é uma circunstância de modo. E notem que essa palavra ela não tem variação de gênero, tá? E número. Por quê? O advérbio é uma palavra invariável, ou seja, não pode mudar. Já quando você olha embaixo, quando ele é adjetivo, são todos homens sérios. Você nota que a palavra sérios está concordando em gênero, feminino e masculino, e número, singular e plural, aqui masculino e plural, com o termo, com o substantivo, o nome, homens. Por isso que ele é uma característica, ele é um adjetivo. Então, os advérbios, eles não podem variar, mudar conforme a palavra que eles estão acompanhando. Pode ser somente um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Já o adjetivo, ele muda. Ele pode mudar, ele é variável. Então, vai depender muito da palavra a quem ele se refere, que no caso aqui, somente nomes, tá? Então, assim a gente termina a correção de hoje. Qualquer dúvida, é só falar. Beijão pra vocês, até a próxima.